Olá, meu nome é Nicole e meu trabalho é sobre a ordem Poales, exceto Poace e Ciperace, do Parque Nacional do Iguaçu. A minha orientadora é a Lívia Godinho Temponi e eu sou bolsista de PIBIC através da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre a ordem Poales. Ela apresenta 17 famílias e cerca de 20 mil espécies. Só no Brasil são encontradas 4.400 dessas espécies, sendo que 1.500 delas são endêmicas do país. Foram registradas 10 famílias em território nacional, sendo elas Bromeliaceae, Ciperaceae, Eriocaulaceae, Juncaceae, Maiacaceae, Poaceae, Raptaceae, Tunicaceae, Tipaceae e Chiridaceae, sendo que nesse trabalho Poaceae e Ciperaceae não serão aprofundadas. E também Tunicaceae e Raptaceae não ocorrem no Paraná. Por conta da sua ampla distribuição geográfica, essa ordem é uma grande representante das monocotiledôneas. As suas principais características que diferem os indivíduos dessa ordem dos outros são a presença de corpos silicosos na epiderme, a ausência de rafídeos, a ausência de nectário septal, tanto que a polinização desses indivíduos é feita por anemofilia, pelo vento, além de análises moleculares nas sequências de DNA. Nesse slide, eu quis exemplificar duas famílias presentes na ordem, sendo elas Bromeliaceae e Eriocaulaceae. Essa ordem é muito importante economicamente, principalmente para países neotropicais, por causa de alguns representantes aquáticos dela serem fundamentais para evitar a erosão do solo, além de que elas são plantas ornamentais, principalmente usadas em aquários. Elas servem de fibra em artesanatos, além de, é claro, estarem presentes na alimentação humana. Por conta de servirem para a espécie humana de diversas formas, elas são superexploradas, sem que haja muitas vezes políticas de conservação e preservação nessas regiões. Para que medidas sejam tomadas, é muito importante conhecer a biodiversidade da flora brasileira. Aqui do lado no slide eu quis colocar uma árvore filogenética tirada da última APG, que é a mais atual, mostrando a organização da ordem Poales das famílias. Bom, os objetivos desse trabalho são reconhecer os clados, famílias e espécies de Poales para o Parque Nacional do Iguaçu, como identificá-las, além de sua distribuição no parque e seu status de conservação no Brasil. Bom, na parte de material e métodos é importante falar sobre a região de estudo. Nesse trabalho, procuramos descrever as espécies dessa ordem presentes no Parque Nacional, que é uma unidade de conservação criada em 1939 com o intuito de proteger a biodiversidade da maior remanescente da floresta atlântica do sul do Brasil. Ela apresenta aproximadamente cerca de 1 milhão de hectares, que são divididos entre áreas protegidas e florestas ainda primitivas. Para esse trabalho, a gente dividiu essa região em 3 partes que estão ilustradas nesse mapa, sendo elas Céu Azul, Capanema e Foz do Iguaçu. Para a gente fazer o levantamento das famílias e espécies presentes, a gente usou plataformas como Jabot, Reflora e Espécies Link, que funcionam como banco de dados de herbários virtuais. Para a confirmação dessas espécies, foram analisadas as cicatas presentes na coleção UNOP, para isso usando chaves de identificação que estão no livro Flora de São Paulo, além das chaves de identificação presentes também no site Flora e Fauna do Brasil. Foi consultado o site CNC Flora e o IUCN Red List para avaliação do estado de conservação, risco de extinção, fenologia e características diagnósticas das espécies para o estado do Paraná e no resto do Brasil. Bom, como resultado, a gente encontrou, foram identificadas 15 espécies de Bromeliaceae presentes no parque, sendo essa família com a quantidade mais abundante. Elas estão listadas nessa tabela que eu coloquei nesse slide. Nós conseguimos também achar somente uma espécie de Eriocaulaceae, somente uma espécie de Maiacaceae e somente uma espécie de Chiridaceae, além de um único indivíduo da família Juncaceae, identificado apenas a nível de gênero.
Das 19 espécies da ordem encontradas, 12 delas são endêmicas do Brasil e 9 somente foram avaliadas quanto a risco de ameaça, enquanto as demais ainda não têm análises feitas nas plataformas CNC Flora e UCN Red List. Bom, com os dados obtidos na análise, além da confirmação das espécies, foi montado 2 chaves de identificação, sendo uma delas até nível de família, e aqui está ilustrada nos slides a nível de espécie da única família que apresentou uma maior quantidade de espécies encontradas, que foi a Bromeliaceae. As chaves dicotômicas de identificação nesse estudo foram feitas para usos de futuros pesquisadores, visando facilitar trabalhos futuros e acrescentar informações às chaves já existentes feitas por outros autores. Bom, podemos concluir que estudos taxonômicos são de extrema importância para conhecer a biodiversidade regional, sendo assim, levando em consideração as espécies encontradas no parque, assim como seu status de conservação, é necessário que sejam estudadas a distribuição daquelas que não possuem avaliação em nenhuma das plataformas, para que haja o melhor controle da variedade ecológica presente dentro do Parque Nacional. E por fim, eu agradeço à UniOeste e ao Herbário NOP pelo apoio e suporte à pesquisa.